Parece que o tema anistia azedou. Infelizmente, eu aqui torcendo para que o povo fosse anistiado, né? Passou na Câmara com 300 e tantos votos. Mas olha nas mãos de quem caiu, pessoal. Paulinho da Força. Bora ver essa matéria aqui e já já nós faz alguns comentários. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Bora assistir esse conteúdo e veja se não é para se indignar com um negócio desse. Renata, vamos até colocar a foto que ilustra essa conversa que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer. Eu conversei com o ex-presidente ali, Paulinho da Força, o relator. Também estava Aécio Neves e o mais importante, participaram virtualmente dessa reunião ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, segundo a minha apuração, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Pronto. O Hugo Mota, com a sua incompetência, coloca como relator Paulinho da Força. Aí fazem uma reunião na casa de Michel Temer, aí chama Alexandre de Moraes, que já declaradamente disse que é contra, não é constitucional, e Gilmar Mendes. Vai dar no que essa anistia? Com um relator que é totalmente aliado do PT, da CUT. É inacreditável, né? Não vai dar em nada. Isso eu acho que já foi de forma estratégica. O Hugo Mota colocar o Paulinho da Força como relator desse projeto. Se o Hugo Mota quisesse anistia de verdade, ele teria colocado uma pessoa mais próxima à direita que tivesse interesse. Mas o Hugo Mota ele já mostra que não tem o mínimo interesse em ver a anistia desse povo. Por isso que já colocou um petista, um esquerdista, o Paulinho da Força. Todos eles falando sobre o projeto de anistia que não querem mais chamar, principalmente o relator e o presidente da Câmara, Hugo Mota, de projeto de anistia, e sim projeto de dosimetria. Pronto, já sabe no que vai dar, né? Não é mais anistia, é dosimetria. Dosimetria, que vem de dose, a dose, o tamanho da pena, porque eles querem diminuir as penas. Não é mais um texto, como a Elô falava, sobre a anistia geral, mas sim um texto que vai pegar os crimes no Código Penal, que ali, crime, golpe de Estado, 12 anos, abolição do Estado, 8 anos. Pronto, quem pegou 12 anos, aí vai ter uma dosimetria, aí eles vão baixar para 11 anos. Quem pegou 14 anos, eles vão baixar para 13 anos. Essa vai ser a dosimetria. Eu acho que é isso. Eu já estou pensando logo. Se vai ser uma dosimetria, vocês acham que eles vão dar moleza? O Supremo Tribunal já está influenciando. Vai ser assim, assim. Eles vão dar as cartas. Infelizmente, é igual o julgamento de Bolsonaro. Já é cartas marcadas. Essa anistia vai ser a mesma coisa. Infelizmente, o sistema está por trás. Né? Eita, não, mas a direita ganhou, nós vamos votar anistia. Vocês vão ver no que vai dar só. Com um relator desse, o Hugo Mota que está nas mãos de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza que essa indicação de Hugo Mota colocar esse Paulinho da Força, esse esquerdista, que está totalmente aliado ao Lula, e o Lula disse que vai trabalhar de forma ferrenha para que isso não seja aprovado, e ele não quer anistia para Bolsonaro, para ninguém. Vejam só, ver que eu tô vendo, não vai dar em quase nada, vai ser aquela anistia light. Eita, vamos diminuir um mês na tua pena. Eita, meu Deus do céu. Diminuir esses crimes, de modo que, quando eles diminuírem esses crimes no Código Penal, isso pode retroagir para quem já foi condenado, pode valer para quem já foi condenado. Então, deve pegar todo mundo. A minha apuração é que pega todo mundo, inclusive o núcleo crucial, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Todo mundo com uma pena menor, Renata. Já sabe no que vai dar, né? Não é novidade para ninguém. Agora, as falas do Gilmar Mendes, essa pessoa aqui, esse personagem do Supremo Tribunal Federal, essas falas aqui deveria anular tudo que foi acontecendo. Não deveria existir anistia, nada disso. Não deveria existir anistia, porque as falas do Gilmar Mendes já anularia todo o processo e todo o julgamento que foi de forma arbitrária. Bora escutar o Gilmar Mendes falando sobre o golpe, que não houve golpe. Veja só, escuta o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal
em outros sítios. Isso é extremamente grave. E isso já vinha sendo ensaiado durante todo o mandato do presidente Bolsonaro. O cara mesmo disse, não houve tentativa de golpe. Houve um ensaio, não sei o que, mas não houve de forma clara. Será que isso aqui... Já não basta a delação do Mauro Cid, que mudou dezenas de vezes. Que basearam-se, o julgamento foi baseado nessa delação. Onde o Mauro Cid às vezes falava uma coisa, às vezes falava outra, às vezes tinha minuto, às vezes não tinha, às vezes acharam, às vezes não acharam. Pronto. Baseado nisso aí, julgaram o Bolsonaro e o núcleo. Agora chega o Gilmar Mendes lá em Portugal e diz, bem, claramente não houve uma tentativa de golpe. E aí fica por isso mesmo, e ninguém questiona, ninguém diz nada. Agora escuta só, o Dias Toffoli aprendeu com Alexandre de Moraes a dar prazo de validade para as pessoas se pronunciarem. Veja só, ninguém pede 10 dias, ninguém pede, você tem 24 horas para se pronunciar, para você dizer o porquê você disse aquilo. Pronto, mas os ministros não. Os ministros não querem nem saber, você tem 24 horas para esclarecer isso aí que você falou. E eu não quero nem saber. Pronto, 24 horas você tem que prestar esclarecimento. E os ministros aprenderam esse negocinho. Ninguém questiona eles, mas eles questionam todo mundo. Escuta só isso aqui. Ele aprendeu com Alexandre de Moraes, essa resenha aqui, ó. O ministro Dias Toffoli deu um prazo de 10 dias à Câmara dos Deputados para explicar a PEC da blindagem, aquela PEC que foi aprovada esta semana, que dá o aval ao Congresso Nacional para poder autorizar qualquer investigação de parlamentares e também até pedido de prisão. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Câmara dos Deputados, portanto, se manifestar sobre a chamada PEC da blindagem, em ação protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, daqui de São Paulo. O prazo para a manifestação será apresentada, portanto, de 10 dias. Os deputados doidos para se livrar das mãos do STF, querendo se blindar. Aí o ministro disse, o quê? Pera aí, vai derrubar isso aí, viu? Escuta só no que eu tô dizendo. Ele deu 10 dias para o pessoal se pronunciar do porquê, explique. Porque eu acho que o ministro, ele... se estivesse na frente dele, por que vocês querem se blindar da gente? O que foi que a gente fez com vocês? A gente não fez nada demais. Não se blindem da gente. A gente não... Os deputados não podem falar, não podem se pronunciar. É perseguido, é preso, é Polícia Federal, é tudo. Eu não concordo com esse negócio de blindagem não, gente. Não concordo não, mas a gente tá vivendo num estado de exceção. Essa que é a realidade. Os ministros já estão botando logo eles no beco sem saída. Bora, vai se explicar, viu? Bora, eu quero explicação do porquê vocês fizeram isso aí. Porque nós precisamos estar de olho em vocês. E se caso precisar, nós temos autoridade sobre vocês para botar a Polícia Federal, prender, censurar e fazer tudo. Vocês não podem tirar essa autoridade da gente. É exatamente isso que o ministro quer, é inacreditável. Agora veja esse comentário do Eduardo Ioneg, que esse cara aqui é sensacional. Ele sabe fazer análise política muito boa. Veja só ele falando da incompetência do desgoverno Lula. Você acha que Trump vai colocar a mão na consciência e pensar, puxa, depois de ler o que eu li, eu acho que eu tenho sido injusto com o Lula. Vou ligar para ele e acabar com esse mal-entendido. Vai. E é agora. Vai já. Você acredita nisso ou acha que Trump vai se irritar ainda mais ao receber novo ataque de Lula, agora em território americano, na imprensa americana e publicado num dos jornais mais agressivos contra ele, Trump? Olha... O Lula só vive criticando o Trump. Eu não sei aonde vai parar o Brasil com esse incompetente. É inacreditável. Toda entrevista que o Lula dá tem que ter crítica. O cara não sabe ficar com a língua socada na boca. O cara não sabe ficar calado. Se um jornalista fizer uma pergunta provocativa, colocando o Trump, poxa, diz, não quero responder sobre isso. Não, deixa o Trump lá e eu cá. Não responde, poxa. Agora responde. Toda vez que responde, responde mal. Aí como é que o Trump vai sentar e conversar? Eita, Lula, vamos deixar isso pra lá, vou conversar com tu, esquece tudo que tu me disse. Não precisa pedir desculpa não, bora. Não é assim, o Trump não vai fazer um negócio desse. E o Lula, ele pensa que ele é o quê? É inacreditável. Ele fala do dólar, fala do Trump. Toda entrevista é falando mal do Trump, poxa. Por quê? Porque o Lula tá fazendo isso? É estratégico. Isso aí é o pessoal da cúpula do governo que diz, vai, começa, mete o pau mesmo. Se tiver crescendo nas pesquisas, diz que é para defender a soberania. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, é inacreditável. O Sidônio, que é o marqueteiro dele,
você vai falar assim, assim, assim. Não dê moleza pra Trump. Fale mal dele. Parece que é isso. É inacreditável. A incompetência desse presidente tá passando do absurdo já. Já passou, poxa, senta pra conversar, pede desculpa, dá um passo atrás, poxa. Ele prefere afundar, ferrar o Brasil, quebrar todo mundo. Tarifa de 100%, 200%, 500%, ele não quer saber. Ele quer saber que ele está defendendo a soberania. Ele não está defendendo a soberania. Isso não é defender a soberania. É só a narrativa. Não, aqui o nosso país é soberano, ninguém mete o dedo aqui. Isso é falta de humildade, isso é arrogância. Então, infelizmente, esse é o nível do presidente que a gente tem aqui, né? Até o estagiário do Instituto Rio Branco sabe que se Lula quisesse buscar o diálogo aberto e franco com o governo americano, iria concentrar os esforços na via diplomática. Não em artigo de jornal. Artigo de jornal assinado por chefe de Estado serve para defender ideias gerais, paz mundial, luta pelo meio ambiente. 2 trechos do artigo confirmam o desinteresse de aproximação econômica. Num, Lula diz ter orgulho do desfecho do julgamento que condenou Bolsonaro ao Supremo, no Supremo. Quer dizer que ele teria vergonha se o Supremo, que é um poder independente, tivesse absolvido o ex-presidente, como propôs Luiz Fux no voto que deu? Cabe a um presidente ter orgulho ou vergonha de uma decisão judicial? Em outro trecho, Lula diz que a democracia e a soberania do Brasil não estão na pauta. Sabe qual é a utilidade diplomática disso para aproximar? Zero. Prova disso é o recado dado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, anunciando hoje que o Brasil deve sofrer em breve um novo pacote de sanções. E nós é quem dança com esse negócio. É sanções em cima de sanções. Ah, não, mas eu não tô viajando para os Estados Unidos. Pode pensar um outro. Eu não viajo para os Estados Unidos. Eu isso e aquilo. Mas nós sofremos as consequências porque as coisas podem ficar mais caras, o dólar pode subir, inflação, tudo isso, tudo por causa da incompetência de um presidente que não tem a humildade para sentar e vamos dialogar, bora conversar. Trump, eu quero pedir desculpa a você porque eu falei mal de você, falei mal do dólar, mas vamos esquecer isso aí, bora conversar. Eu peço desculpa, me perdoe. Isso é humildade, gente, isso é honroso. A humildade precede a honra, mas ele não sabe o que é isso. Pessoal, vou deixar esse vídeo do Girão aqui, o Eduardo Girão, senador brilhante, pessoal. O Davi Alcolumbre, essa maimota que tá olhando pra ele aqui, o Davi Alcolumbre é uma maimota. Sentou em cima do impeachment, não quer impeachment Moraes, não quer tocar nesse assunto, mas veja só o que o Eduardo Girão vai dizer na cara dele. Eu gosto desse senador. É um senador independente, é um senador que tem uma posição livre, não tem rabo preso no Supremo, é uma pessoa que merece uma reeleição, ou então disputar um governo no estado dele. Mas pense num cara macho. É poucos, o que tem essa ousadia aqui. Tem outros, mas esse daqui é um dos que me representa. Bora ver as falas de Eduardo Girão. Eu me sinto violentado quando a minha prerrogativa não é observada, quando nós temos 41 senadores da República que assinaram o apoiamento para uma análise pela primeira vez na história de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E o Senado tem 200 anos e não faz isso. Cadê a defesa da prerrogativa, presidente Davi Alcolumbre? Então o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: nós precisamos, urgente, e eu vou cobrar o senhor todos os dias, pode ter certeza. Pelo tempo de liderança, foi só um trecho. Você dá a palavra ao senador Eduardo Girão. Quando o senhor foi eleito em 2019, o senhor, no discurso de posse, falou aqui dessa tribuna dizendo que acabaria o segredismo na República. Até hoje, de 2019 até hoje, o senhor não cumpriu com o que o senhor falou de acabar com o segredismo na República. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, é o inverso. Quando o senhor fala sobre o sigilo de 100 anos decretados do careca do INSS, que roubou milhões de brasileiros, roubou bilhões de reais dos mais pobres desse país, pessoas que acreditaram na Previdência Social, e essas a gente não pode saber por onde ele andou, não é questão de prerrogativa, ele é um cidadão, um lobista, que andou dentro do Senado Federal e ninguém quer saber qual o assunto que ele tratou, mas onde ele andou. A televisão deram nomes, os veículos de comunicação, mas a gente precisa saber. Davi Alcolumbre é um conivente. Como é que o cara dá sigilo de 100 anos para uma pessoa que roubou os aposentados? Isso é um conivente. E ainda é presidente do Senado Federal. Isso é uma vergonha, um homem desse aí. É uma vergonha.
E mais vergonhoso ainda foi quem votou nele pra presidência. Ah, não, mas nós tínhamos que votar porque senão... Oh, poxa, é inacreditável. Quem votou nesse cara aí, ó, sinceramente, é um voto vergonhoso, lamentável, sabe? Colocar um cara desse na presidência, que tem rabo preso no Supremo, não quer colocar ministros do impeachment, sabe que os ministros estão agindo de forma arbitrária, perseguindo, prendendo, mas ele é conivente. O que ele quer saber é diálogo, é harmonia, é essa conversa bonitinha, que não leva o Brasil para canto nenhum. Pode rasgar a Constituição na cara desse senador, ele não tá nem aí. Por quê? Alguma coisa tem. Tem pendência, tenho certeza. Quando a pessoa não tem independência para se posicionar, é porque alguma pendência você tem. Ou então você é um aliado. Das duas, uma. Então eu acredito que a mesma velocidade que a Advocacia Geral do Senado deu com relação a esse assunto, poderia dar em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque aí sim, se o senhor fala em prerrogativa, o senhor estaria defendendo a prerrogativa dos senadores aqui. Eu me sinto violentado quando a minha prerrogativa não é observada, quando nós temos 41 senadores da República que assinaram o apoiamento para uma análise pela primeira vez na história de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E o Senado tem 200 anos e não faz isso. Cadê a defesa da prerrogativa, presidente Davi Alcolumbre? Então o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte... Não existe. Davi Alcolumbre é um covarde. Tomara... vou deixar ele continuar, mas só um comentário. Tomara que 2026 mude parte desses senadores, né? Mude parte desses senadores. Tire o Davi Alcolumbre da presidência porque ele vai buscar a reeleição. Mas que ele não ganhe. Nem ele, nem o Hugo Mota. Dois covardes que não defendem as prerrogativas dos senadores, tem rabo preso no Supremo, não tem independência, sabe que os ministros estão passando por cima de tudo, mas estão fingindo que não estão vendo. Então tem que mudar. Um ótimo candidato a presidente do Senado, na minha opinião, é o Rogério Marinho. Se fosse Rogério Marinho presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho certeza que nada disso estaria acontecendo. Veja só, o Tagliaferro veio aí no Senado, deu esclarecimento, mostrou provas, um monte de coisa, mas o presidente se faz de cego, de besta, de doido e não faz nada. Nós precisamos, urgente, e eu vou cobrar o senhor todos os dias, pode ter certeza. E o vídeo, fui eu que fiz. Eu que fiz o vídeo ontem aqui no plenário do Senado, porque há 15 dias o senhor não vinha abrir a sessão e a população me cobra na minha base para lhe cobrar sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou cobrar. Uma coisa que o senhor poderia fazer pela prerrogativa nossa, sabe o que era? Era acabar com essa resolução antidemocrática da mesa do Senado Federal, que só membros da mesa podem abrir sessão. Isso nunca aconteceu aqui, em 200 anos de Senado Federal. Quantas vezes eu cheguei com o senador Magno Malta, vários outros senadores aqui, Paulo Paim, e a gente não pôde discursar. A única coisa que sobra para parlamentar de oposição é que é falar, é parlar, é denunciar, ou não pode mais fazer isso aqui no Brasil. Isso aí é pesado. O Eduardo Girão é quietinho daquele jeito, é uma pessoa pacífica, moderada, mas olha que cara independente. Olha que cara que representa de fato o voto que recebeu. Se eu morasse no estado dele, eu votaria nele 100 vezes. Já não basta o que o STF faz em relação à invasão de competência, agora a gente não pode mais denunciar, não pode mais falar sobre o nosso estado também. Então acabe com essa resolução, presidente. Porque o senhor libera de segunda a sexta-feira para se ter discurso aqui de assuntos que cada um podem trazer. O senador Rogério Marinho trouxe essa questão do lobista do INSS e eu espero que o senhor dê com agilidade essa resposta. Mas há 1 ano nós estamos esperando aqui esse super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assinados por 2 grandes juristas brasileiros, que tem 2 milhões de brasileiros que assinaram o apoiamento para esse pedido de impeachment. Você sabe quantos parlamentares assinaram? Não estou falando de senador não, que já é a maioria. 147 deputados federais assinaram. E o senhor não delibera. Delibere.
Peça à Advocacia Geral do Senado para cumprir o dever dela. Ele não é tão rápido com relação ao careca do INSS. Por que não pode ser com relação ao pedido de impeachment? Para que a gente possa deliberar sobre isso. O meu compromisso é com o povo. O meu compromisso é com os cearenses, é com os brasileiros que me trouxeram para cá, e eu sei que eu tenho muitas limitações e imperfeições, mas me trouxeram para cá para ser a voz deles. E muitas vezes eu chego aqui nesse plenário, presidente, ele está fechado. E tem senadores para abrir a sessão. Acabe com essa resolução, porque no seu tempo não tinha isso. No seu primeiro momento aqui no Senado Federal, não tinha essa resolução, foi da gestão anterior. O senhor poderia acabar com isso, que já melhoraria bastante, porque tem um festival de sessões canceladas aqui. É uma vergonha, né? Infelizmente, o Davi Alcolumbre como presidente do Senado Federal é uma vergonha, infelizmente, né? Mas como já foi tudo combinado, infelizmente, e não tem como mudar essa situação. Olha, quem tiver pensando em impeachment de Alexandre de Moraes, esqueça. Com Davi Alcolumbre, esqueça. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão mirando 2026 os candidatos ao Senado Federal. Candidatos que forem da direita. Escuta o que eu estou dizendo, a perseguição vai ser pesada. Tomara que haja candidatos da direita independente, candidatos que não tenham rabo preso, porque não adianta de nada também colocar candidatos que tem uma ficha suja, que tem uma pendência ou coisa ou outra, não vai servir de nada, vai ser capacho do Supremo. Tem que colocar pessoas limpas, honestas, pessoas que de fato vai chegar lá e não vai ter, vai ser comprado por, vai ser comprado por uma emenda Pix, aí vai ser comprado por uma conversinha, aí não vai assinar por causa de uma chantagem de um ministro, na gaveta dele tem alguma coisa. Não, poxa, tem que ser pessoas independentes para na hora que disser, bora votar, bora, impeachment, traz esse cabo aqui, bora investigar ele. Investigar, impeachment, processar e prisão. Alexandre de Moraes precisa disso. Se eu fosse um senador limpo, honesto do jeito que eu sou, eu seria o primeiro. Igual o Cleitinho. O Cleitinho diz direto, cadê? Traz essa folha aqui pra assinar agora. Cara, eu não tenho medo não. Não devo a ninguém não, eu sou limpo, entrei limpo, vou sair limpo. E isso, poxa, nós precisamos disso, mas sabemos que a maioria ali... A maioria não vou dizer a maioria, mas uma parte ali tem alguma pendência, principalmente o Davi Alcolumbre. Se não tiver pendência, que eu acho difícil, se não tiver, é porque faz parte do mesmo sistema. Passa a mão, amizade. Não é à toa que de vez em quando, a imprensa diz, houve um jantar. Os ministros se reuniram com Davi Alcolumbre. Houve um almoço com Hugo Mota. Agora se reuniu o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros. Uma reunião. Você acha que está sendo tratado o que nessa reunião? Não, estamos conversando do dia a dia, viagem, esporte, jogo, novela, filme. Nada disso não. Eles estão tratando coisas que vai contra a liberdade do povo. Liberdade de expressão, regulamentação das redes sociais, pautas que não ajudam, mas só atrapalham. Você vê, liberdade de expressão hoje está um caso sério. O Lula disse que vai regular as redes sociais de todo jeito. E ele tem apoio do Supremo Tribunal Federal para fazer isso. Tenho certeza que nessas conversinhas todas aí, foi pautado a anistia, beleza, a urgência, beleza, ainda vai para votação. Aí o Hugo Mota, se ele tivesse interesse de verdade que esse assunto prevalecesse, que essas pessoas fossem anistiadas, se ele tivesse interesse, ele ia colocar uma pessoa que tivesse alinhamento com a anistia. E não colocar um opositor da esquerda que apoiou o Lula para presidente da República, que faz parte, né, Paulinho da Força. Inacreditável. Ele já colocou ele por quê? Porque o próprio Hugo Mota já dá uma declaração com isso. Eu não quero anistia, pronto. Vai ser 12 meses. Beleza, quem pegou 12 anos é como eu disse. Pegou 12 anos, bora lá, 11 anos e 6 meses. Vai ser isso. Escuta só o que eu tô dizendo. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é a realidade. Então eram esses vídeos que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.